Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. 6 vítimas do acidente aéreo no interior de São Paulo foram enterradas hoje. 62 pessoas morreram na queda do avião da Voepaz. O transporte dos corpos de São Paulo para o Paraná e o Ceará foi feito com apoio da Força Aérea Brasileira e também por voos comerciais. Os corpos de mais 2 vítimas do acidente chegaram pela manhã a Cascavel, num voo comercial. Parentes e amigos se reuniram num clube da cidade para prestar homenagem à advogada Laiana Vassata, de 34 anos. Ela era especialista em processos contra companhias aéreas. Muito esforçada, muito profissional, uma menina maravilhosa, sempre com aquele sorriso. Laiana pretendia encontrar o noivo em São Paulo. Ele havia viajado antes para participar de um curso. Juntos embarcariam para a Espanha, onde passariam as férias. O casamento estava marcado para março. E ela toda feliz, pronta para entrar para outro estágio da vida. Por isso, gente, que o que a gente tem é o hoje. E é isso que a gente precisa se concentrar. O corpo do professor universitário e árbitro internacional de judô, Edilson Robold, de 52 anos, também estava nesse voo. Ele foi enterrado em Medianeira, cidade da mesma região de Cascavel, no Paraná. Um grande amigo, ele foi meu professor e um admirável ser humano. É uma pessoa muito justa com todos, carinhoso e uma referência na universidade. Ainda em Cascavel, foram enterrados os corpos do casal Maria Valdete, de 63 anos, e Renato Bartinic, de 65. No final da tarde, um outro voo comercial chegou com corpos de mais 2 vítimas paranaenses. A família da professora Simone Rizental decidiu fazer um velório reservado num cemitério da cidade. O corpo de Denilda Acorde, de 71 anos, será velado em 3 barras. O filho de Denilda guardou como lembrança o vídeo do último abraço na mãe. No Ceará, foram enterrados os corpos de Rafael de Araújo, em Fortaleza, e de Ulisses Dutra, no município de Eusébio. Veja agora outros destaques do dia. Em outro acidente, bimotor cai na zona rural de Mato Grosso. Justiça brasileira proíbe a empresa Meta de compartilhar dados dos usuários do WhatsApp. Congresso recorre da decisão de Flávio Dino, que suspendeu as emendas impositivas. Lula não reconhece a vitória de Maduro na Venezuela e cobra a apresentação das atas. Suécia confirma primeiro caso da nova variante de Mpox. E governo brasileiro cria centro de operações para monitorar a doença. Oferecimento: Bradesco. Dicas de segurança para não cair em cilada. Um mês depois do assassinato de um motorista de ônibus em São Paulo, a Polícia Civil fez a reconstituição do crime. A vítima morreu baleada depois de uma discussão com um passageiro. Com a participação do suspeito, a polícia reconstituiu os detalhes da morte de Gabriel Moraes da Silva, de 26 anos. O motorista de ônibus foi assassinado com um tiro porque se recusou a parar fora do ponto. O caso foi em julho e o atirador fugiu do local. Para encontrá-lo, a polícia ouviu os relatos de uma testemunha e buscou imagens de câmeras de segurança que mostravam o caminho feito pelo suspeito. Luiz Gonzaga Barbosa, de 59 anos, foi identificado e preso no local de trabalho. Ele estava com uma pistola que foi apreendida, de acordo com a perícia, a mesma arma usada no crime. Durante a reconstituição, o suspeito confessou o crime formalmente pela primeira vez. Ele alegou que pediu para descer fora do ponto porque tem problema nas pernas. Disse que o motorista se negou e ainda teria iniciado uma discussão. Luiz Gonzaga contou que perdeu a cabeça e logo depois de descer do ônibus, disparou contra a vítima. Essa versão dele não se sustenta, porque nós temos uma testemunha, que é uma testemunha protegida, e ela narra exatamente o contrário, né? O tempo todo ele xingou o Gabriel, o tempo todo ele chamou o Gabriel para brigar. A reconstituição é a última fase do inquérito policial. Luiz Gonzaga está preso.
Ele responde por porte ilegal de arma e homicídio doloso quando há intenção de matar. Um rapaz jovem, trabalhador, tinha mãe, tinha esposa, tinha filhos pequenos. A gente precisava dar essa resposta para a família. Mesmo com 100 mil reclamações de clientes na Justiça, a plataforma de viagens Urbi continua a vender passagens e pacotes aéreos. A Secretaria Nacional do Consumidor espera que a empresa assine um termo de ajustamento de conduta nos próximos dias para negociar a devolução do dinheiro dos consumidores. Na viagem de 8 dias para a Disney, comprada em 2020, a Lilian iria com 6 pessoas. Todos compraram um pacote com data aberta, que incluía passagens e hospedagem na empresa Urbi. A Lilian ainda comprou um segundo pacote para Paris, mas ela nunca conseguiu embarcar em nenhuma das viagens. Você sugeria 3 datas, né? E aí eles tinham até 45 dias antes da primeira data para falar se aceitava aquela data ou sugerir uma nova data. Se eles não sugerissem uma nova data, a gente podia pedir o reembolso. Sem conseguir negociar a data da viagem ou a devolução do dinheiro, ela entrou na Justiça, que aceitou a ação e deu ganho de causa. Mas ela nunca recebeu o dinheiro, porque não foram encontrados bens ou valores em nome da empresa para pagar a indenização. É muito comum que empresas com esse volume de processos tentem fazer uma blindagem ilícita e ilegal do seu patrimônio para jamais honrar esse crédito. Ou seja, as pessoas ganham, mas não levam porque não se encontra patrimônio. A empresa acumula hoje mais de 100 mil ações na Justiça. Passageiros que não conseguiram viajar nem receberam o dinheiro de volta. Desde o ano passado, a Secretaria Nacional do Consumidor tenta fazer um acordo com a empresa, um termo de ajustamento de conduta que estabelece normas rigorosas para a negociação e pagamento dos credores. O termo, que deve ser assinado até a primeira quinzena de setembro, prevê a criação de uma plataforma para registrar as reclamações e fazer opções de negociação. A empresa segue em operação. Ela continua operando normalmente, até para que a gente possa garantir o ressarcimento aos consumidores. Lilian ainda espera poder recuperar parte do prejuízo de R$23 mil. Como é que uma empresa, que está lesando tantas pessoas, continua vendendo normalmente como se nada tivesse acontecido? Em nota, a Urbi informou que vai reembolsar os passageiros e que trabalha para normalizar as operações da empresa. Em média, 2 falsos médicos são denunciados no Brasil todos os dias. No Rio de Janeiro, um professor universitário foi preso usando um diploma falso para tentar o registro de médico. O homem que aparece na recepção da sede do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro é um professor universitário. Ao ser chamado, mostra os documentos para dar entrada no registro oficial de médico. Mas o diploma é falso. O atendente percebeu a fraude e acionou a Polícia Federal. O suspeito foi preso em flagrante. Ele vai responder pelo crime de uso de documento falso e pode pegar até 6 anos de prisão. Ele veio com um diploma, que era de uma universidade daqui do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, porém que não tem curso de medicina. Então isso de pronto chamou a atenção dos atendentes lá do nosso setor. Segundo o Conselho Federal de Medicina, a cada dia, 2 falsos médicos são denunciados no Brasil por exercício ilegal da profissão. Casos que se repetem e colocam em risco a saúde da população, mas que podem ser evitados. Qualquer pessoa tem a possibilidade de entrar no site virtual do Conselho Regional de Medicina e mesmo no site do Conselho Federal de Medicina. E colocando ali na pesquisa por médico, ele vai colocar o nome do profissional ou o CRM que ele está anunciando. E aí você vai ter certeza que aquela pessoa é um médico e está habilitada a fazer a atividade. Voltamos a falar sobre o acidente aéreo da última sexta-feira em Vinhedo, no interior de São Paulo. O Instituto Médico Legal identificou todas as vítimas. 41 corpos já foram liberados para as famílias. Os legistas usaram as impressões digitais para identificar 40 vítimas. O restante dos passageiros foi identificado a partir da comparação de exames odontológicos. Não foi necessário submeter nenhum corpo a exames genéticos. Após o impacto, o avião realmente ele explodiu e pegou fogo, mas foi um fogo, um incêndio
bem controlado, de curto espaço de tempo e que não atrapalhou o processo de identificação e de exame pericial necroscópico dos corpos. As pessoas a bordo da aeronave morreram de traumatismo assim que o avião atingiu o solo. Segundo o Laboratório de Análise de Imagens de Satélite, vinculado à Universidade Federal de Alagoas, a aeronave enfrentou uma zona meteorológica crítica por quase 10 minutos e atravessou nuvens supercongeladas de até 40 graus negativos antes da queda. Um avião de pequeno porte caiu hoje em Mato Grosso. 5 pessoas morreram. O acidente aconteceu na zona rural da cidade de Apiacás, no norte do estado. A aeronave bimotor pegou fogo logo após a queda. Havia 5 pessoas a bordo. O empresário Arni Alberto Spiring, os 2 netos dele, o gerente comercial Ademar de Oliveira e o piloto Helder de Souza. Todos morreram. Eles estavam na região para pescar e se hospedavam numa pousada da cidade. O avião estava com a documentação em dia e tinha capacidade para 7 passageiros. Hora da previsão do tempo. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ficar o tempo nessa sexta-feira? Quente e quase sem chuva, Cris. Boa noite para você. Oi, Fara, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Uma grande massa de ar seco inibe a formação de nuvens em grande parte do país. Mais cedo, o horizonte de Porto Velho ficou completamente encoberto. A fumaça das queimadas espalhadas pelo Brasil dificulta a visibilidade em vários estados das regiões Norte, Centro-Oeste e até no Sul. A fumaça prejudica a qualidade do ar em toda a área colorida do mapa. Destaque para os estados do Amazonas e de Rondônia. A sexta-feira ainda vai ser de sol e com baixa umidade do ar. Em Curitiba, amanhecer frio e com neblina densa. No fim da manhã, a névoa se dissipa e as temperaturas sobem. À tarde, faz até 28 graus. No Rio de Janeiro, tempo firme, com máxima de 31. Cuiabá será a capital mais quente, com 40 graus à tarde. Hoje foi mais um dia ensolarado e com pouca chuva no Brasil. Pelas imagens de satélite, não há nuvens carregadas sobre o país. Amanhã, uma frente fria provoca chuva fraca no interior do Rio Grande do Sul. Numa pequena parte da região norte e no litoral da Bahia, pancadas no fim da tarde. À tarde, faz até 24 graus em Porto Alegre. Em São Paulo e em Natal, máxima de 29. Em Goiânia, 36. E até 35 em Porto Velho. Hora do Tempo Delivery. O Denis quer saber a previsão para a cidade de Brasil Novo, no Pará. Oi, Denis, boa noite. Os dias seguem ensolarados. Na sexta, faz até 34 graus. A previsão indica um fim de semana sem nada de chuva. No sábado, faz até 35. No domingo, 36. A Ilsa e o Tony estão de olho no tempo em Três Cachoeiras, Rio Grande do Sul. Boa noite, casal. Sexta-feira de sol e temperaturas mais amenas. Faz até 23 graus. No sábado, tem garoa à tarde e à noite, máxima de 19. No domingo, tempo firme, com 21 graus. Participe também do nosso Tempo Delivery. Poste nas redes sociais uma mensagem com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Fara. Até já, Lidy. Veja a seguir, a Justiça Federal proíbe que a Meta compartilhe informações do WhatsApp com outras empresas do grupo. Lula diz que ainda não reconheceu vitória de Maduro e que espera a apresentação das atas eleitorais. Acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza volta a ser discutido no Catar. O presidente Lula disse que só vai reconhecer a reeleição de Nicolás Maduro na Venezuela se as atas eleitorais forem publicadas. Lula esteve hoje no Paraná, onde participou da retomada de uma fábrica de fertilizantes da Petrobras. Pela manhã, o presidente Lula participou da cerimônia de reabertura de uma fábrica de fertilizantes da Petrobras em Araucária, região metropolitana de Curitiba. A unidade foi fechada em 2020 porque, segundo a estatal, dava prejuízos. Agora, deverão ser investidos 870 milhões de reais para a retomada das atividades. Também foi anunciado o investimento de 3 bilhões e 200 milhões de reais na modernização da refinaria Getúlio Vargas,
Mais cedo, em uma entrevista a uma rádio de Curitiba, Lula disse que ainda não reconheceu a vitória de Nicolás Maduro na Venezuela e cobrou que sejam apresentadas as atas eleitorais com os resultados das eleições. O que nós queremos é que o Conselho Nacional que cuidou das eleições, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Ele sabe disso. O presidente também falou sobre as emendas impositivas, verbas públicas que deputados e senadores decidem como gastar e que foram suspensas por ordem do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. O Congresso Nacional, hoje, ele tem metade do orçamento que o governo tem. O governo tem 60, ele tem 57 bilhões. Não é possível. Não tem nenhum país do mundo, não existe nenhuma amostra em nenhum país do mundo em que o Congresso Nacional tenha sequestrado parte do orçamento para ele em detrimento do Poder Executivo, que é quem tem a obrigação de governar. À tarde, o presidente visitou, junto com o vice, Geraldo Alckmin, uma montadora de automóveis em São José dos Pinhais, também na região metropolitana de Curitiba. Lula também acompanhou a assinatura da ordem de serviço para a construção de mais um trecho da BR-487, conhecida como Estrada da Boiadeira, no Paraná. A rodovia liga os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ao Porto de Paranaguá e deve ser usada para ajudar no escoamento da safra. O investimento será de 322 milhões de reais. A Justiça Federal proibiu a Meta de compartilhar os dados de usuários do WhatsApp com outras plataformas do grupo. Na decisão, a Justiça Federal da Terceira Região obriga o WhatsApp a não compartilhar os dados de usuários brasileiros do aplicativo com outras empresas do Grupo Meta, sob pena de multa diária a partir de R$200 mil. A gigante da tecnologia tem 90 dias para apresentar uma ferramenta simples que permita que qualquer usuário consiga preservar a privacidade. Segundo a Justiça, os brasileiros foram praticamente coagidos a aceitar a política de privacidade do aplicativo porque poderiam ter o acesso interrompido, o que confirmou uma prática abusiva do WhatsApp. A ação foi movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, e pelo Ministério Público Federal. As entidades acusam a Meta de compartilhar os dados do WhatsApp de milhões de brasileiros com outros aplicativos do grupo sem o consentimento do usuário. A decisão tem caráter liminar e o valor total da ação é de R$1 bilhão e 700 milhões de reais. A gente acredita que não vai inviabilizar o modelo de negócio do WhatsApp, mas vai permitir que as pessoas tenham algum controle sobre aquilo que é direito pela lei. No início de 2021, a plataforma notificou os usuários. Na tela, a mensagem avisava sobre a oferta de integração entre os produtos das empresas do grupo, mas sem explicar os detalhes. Na Europa, a Big Tech recebeu multas bilionárias por irregularidades semelhantes. Elas vão atuando justamente nesses contratos que as pessoas, por muitas vezes, acabam sendo obrigadas a aceitar e não sabem o que estão aceitando. Eu brinco que as plataformas, elas sabem muito mais da nossa vida que os nossos próprios familiares. A Meta informou em nota que discorda da decisão e vai recorrer. No primeiro semestre do ano, o número de queimadas no Pantanal aumentou 16 vezes em relação ao mesmo período do ano passado. Voltamos a falar com a Lidiane Sayuri. Lídia, a tendência é que esse número aumente? Infelizmente, sim, Cris. É que os primeiros meses do ano nunca tinham despertado preocupação com relação aos focos de incêndio. Mas diante desse novo cenário, as projeções para o segundo semestre, esse sim conhecido como período de seca, são bem piores. A Amazônia e o Cerrado também entram no radar de alerta. Desde o início do ano, o número de queimadas no Brasil segue batendo recordes. A situação mais preocupante foi no Pantanal, que registrou 3.539 focos de incêndio. Foi a primeira vez que o bioma, que abriga a maior planície alagada do planeta, apresentou um número tão elevado de incêndios na primeira metade do ano. Apenas nesta primeira quinzena de agosto, o Pantanal registrou mais queimadas do que em todo o mês de julho. Foram 2.410 focos, uma média de 160 por dia.
A situação é agravada pela estiagem que atinge toda a região central do Brasil. Alguns municípios estão há semanas sem registrar um pingo de chuva. As temperaturas seguem elevadas e chegam aos 40 graus à tarde, com umidade do ar em níveis críticos. Até pelo menos o início de setembro, não há previsão de chuva para o centro-oeste, o que deve aumentar o número de incêndios. Cris, Fara. Obrigada, Lidy. Veja a seguir, variante mais perigosa de Mpox é registrada na Suécia. O primeiro caso fora da África. O Ministério da Saúde cria comitê para acompanhar a evolução da Mpox no país. Congresso Nacional e partidos políticos pedem ao Supremo a suspensão da liminar do ministro Flávio Dino, que bloqueou o pagamento de emendas parlamentares. A Receita Federal apreendeu no Aeroporto Internacional de São Paulo uma série de produtos da fauna e da flora brasileiras. Tudo estava com 5 passageiras que embarcavam para a China. Na mala, elas levavam barbatanas de tubarão, pepinos do mar e pedaços de madeira jacarandá. No maior aeroporto do país, em Guarulhos, na Grande São Paulo, os pacotes em meio às malas de 5 passageiras chinesas chamaram a atenção dos fiscais. Ao verificar o conteúdo, a surpresa. Dentro de sacos havia 32 quilos de barbatanas de tubarão secas e outras espécies da fauna brasileira que também não poderiam ser exportadas, como os pepinos do mar. A suspeita é de que as chinesas venderiam a mercadoria para a fabricação de produtos medicinais no país onde elas vivem. O tráfico internacional de espécies animais e vegetais nativas do Brasil é muito comum. Só nos últimos 2 anos, o IBAMA apreendeu mais de 1,5 toneladas de barbatanas de tubarão em bagagens de passageiros. A pesca de tubarões é proibida no Brasil e feita com crueldade. Segundo o assessor do IBAMA, as barbatanas são cortadas com o tubarão ainda vivo. Depois, o animal é devolvido ao mar sem qualquer chance de sobreviver. O tráfico internacional de espécies da fauna brasileira provoca um desequilíbrio ambiental com consequências graves. A gente sabe que todas essas alterações no meio ambiente que estão ocorrendo, inclusive devido a essas ações predatórias e ilícitas, podem causar muitos outros problemas, inclusive para a saúde humana. Também foram apreendidos 63 quilos de barras de jacarandá, uma madeira nobre e muito valorizada no exterior. O material apreendido foi estimado em mais de R$200 mil, mas as passageiras chinesas não foram detidas e seguiram viagem para Xangai, na China. 63 agentes de segurança foram baleados no Rio de Janeiro somente esse ano. As últimas vítimas são um policial federal e um policial militar, baleados na zona norte da cidade. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o policial federal Sérgio Luiz de Medeiros era perseguido pelos criminosos enquanto dirigia uma caminhonete. O agente foi surpreendido quando chegava em casa na noite desta quarta-feira. Ele estava com a família no carro e voltava de um passeio. Segundo testemunhas, o policial teria reagido. De repente parou um carro e os caras, acho que ele tentou, se defender e os caras passaram por cima. Foi rápido, se durou 1 minuto, acho que foi muito. Foi tiro pra caramba, mas foi muito rápido mesmo. Sérgio foi atingido na cabeça. Chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu. Na manhã desta quinta-feira, o sargento da Polícia Militar, Nailson Medeiros da Silva, foi baleado durante um assalto a um caminhão carregado com eletrodomésticos em Bom Sucesso, também na Zona Norte. Ao perceber o roubo, o policial reagiu e trocou tiros com os assaltantes. Além do PM, um homem que passava pelo local acabou atingido por uma bala perdida. Ele foi atendido e liberado. O policial segue internado. Um levantamento mostra que 63 agentes de segurança pública foram baleados na região metropolitana do Rio esse ano. 23 morreram e 40 ficaram feridos. Sérgio e Nailson estavam de folga, mas não livres da violência. Esta vizinha lembra com carinho do policial federal. O Sérgio ele vai ser a vida toda assim, ele era muito bom. Ele não... Era simples. A polícia procura pelos suspeitos nos 2 casos.
A Suécia confirmou hoje o primeiro caso de mpox do tipo mais grave. É a primeira vez que a variante é identificada fora da África. O Ministério da Saúde da Suécia informou que o paciente foi infectado durante uma viagem ao continente africano. Ele está sob cuidados médicos porque o vírus pode ser mortal. Ontem, a Organização Mundial de Saúde decretou emergência global sanitária para a doença, a primeira desde a pandemia de Covid-19. Aqui no Brasil foi inaugurado hoje um centro de operações para monitorar a mpox. O governo federal também negocia a compra de 25 mil doses da vacina contra o vírus. A inauguração do Centro de Operações de Emergência em Saúde foi feita em Brasília. O objetivo é coordenar ações necessárias em relação à doença no país. O comitê vai discutir as medidas, principalmente de orientação a viajantes quando tem sintomas. Não há teste rápido hoje no mundo, mas nós temos capacidade de fazer o diagnóstico em 27 laboratórios estaduais centrais. O Comitê para acompanhar a doença foi criado depois que a Organização Mundial da Saúde declarou emergência internacional para a mpox. De acordo com o Ministério da Saúde, não há no país a variante 1B, que é mais perigosa e tem maior capacidade de transmissão. Nós temos circulação de vírus, sim, mas é da cepa 2, né, que, em geral, está concentrada, segundo todo o relato técnico, entre homens, com 98% de pessoas que convivem com HIV, não é? E esse tem sido o foco principal de atenção até o momento. O Ministério da Saúde também negocia a compra emergencial de 25 mil doses da vacina contra mpox, mas ainda não há previsão de vacinação em massa. Este ano, o Brasil teve 709 casos confirmados ou prováveis de mpox, número muito menor do que em 2022, quando mais de 10 mil casos foram notificados. O Congresso recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu o pagamento de emendas parlamentares impositivas, aquelas que têm o pagamento compulsório pelo governo federal. A alegação é de falta de transparência. A Câmara, o Senado e os partidos com representação no Congresso entraram junto à presidência do STF com um pedido de suspensão das decisões de Flávio Dino. Numa única decisão monocrática, o Supremo Tribunal Federal desconstituiu 4 emendas constitucionais em vigor há quase 10 anos e aprovadas por 3 legislaturas distintas. As decisões causam danos irreparáveis à economia pública, à saúde, à segurança e a própria ordem jurídica, além de violar patentemente a separação de poderes. O freio de mão foi puxado especialmente na Câmara dos Deputados, que suspendeu as votações, inclusive da regulamentação da reforma tributária. Nesta quinta, nada foi votado aqui. Além da regulamentação da reforma tributária, a desoneração da folha de pagamentos precisa ser apreciada até o final do mês. Deputados defendem que a continuidade das votações dependerá do desfecho do julgamento no Supremo. Apesar do movimento, hoje o Senado aprovou a PEC da anistia, que autoriza o perdão de dívidas tributárias de partidos políticos, além do parcelamento de multas por descumprimento da aplicação mínima de recursos em candidaturas de pretos e pardos nas eleições passadas. Também foi aprovada a Lei Geral dos Concursos, que permite os candidatos fazerem provas de nível federal remotamente. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, marcou para amanhã o julgamento sobre a suspensão da execução das emendas parlamentares impositivas. O caso será analisado em plenário virtual. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aumentou a multa aplicada ao X, o antigo Twitter, pelo descumprimento de ordens de bloqueios de 7 perfis na rede social, incluindo o do senador Marcos Duval.
Segundo o ministro, as contas devem ser bloqueadas por postagens consideradas antidemocráticas, mentirosas e que visam obstruir investigações em curso. Inicialmente, a pena prevista para o descumprimento da ordem judicial era de R$50 mil por dia. Agora, o valor subiu para R$200 mil por perfil não bloqueado. Eleições 2024, veja o que fizeram os candidatos à Prefeitura de São Paulo nessa quinta-feira. O prefeito de São Paulo e candidato do MDB à reeleição, Ricardo Nunes, fez uma visita a uma emissora de televisão na Zona Oeste de São Paulo. Amanhã começa oficialmente a campanha eleitoral, mas a disputa entre os candidatos já tem sido marcada por conflitos e ataques pessoais. O prefeito Ricardo Nunes lamentou o tom agressivo adotado por adversários e disse que pretende mostrar na campanha o que já fez no governo e as propostas para um novo mandato. Vou continuar do meu jeito, sereno, levar aquilo que a gente está fazendo, demonstrar aquilo que a gente precisa melhorar, o que a gente vai fazer para frente, né? Colocar os nossos novos programas, os trabalhos que a gente desenvolveu, que a gente vai continuar desenvolvendo para São Paulo com proposta. A candidata do PSB à Prefeitura da capital paulista participou pela manhã da sabatina do Balanço Geral, comandada pelo apresentador Reinaldo Gotino. Durante 30 minutos, a candidata falou sobre diversos temas. Tabata disse que, se for eleita, vai acabar com as obras sem licitação e manter a tarifa zero aos domingos. Outro tema abordado na sabatina pela candidata foi a educação. Tabata Amaral defendeu a escola em tempo integral para dar mais oportunidades aos filhos de famílias humildes. É para o filho do pobre ter o que o filho do rico sempre teve. Robótica, inglês, teatro. Não é só o português e a matemática. Isso é fundamental. Mas a escola tem que ser interessante para esse jovem. É para a mãe que está trabalhando ficar tranquila. De saber que o filho dela não está na rua vendo criminoso, vendo droga. O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, se reuniu de manhã com motoristas de aplicativos na sede do partido. Ele ouviu as reivindicações dos trabalhadores e prometeu a eles, se for eleito, isenção do rodízio. Durante o encontro, Guilherme Boulos se comprometeu em criar um programa de apoio aos motoristas, a Casa do Trabalhador de Aplicativo. Segundo ele, a ideia é construir espaços para dar suporte à categoria. Nos 96 distritos, onde vai ter sala de descanso, onde vai ter espaço para carregar celular, espaço para alimentação, assessoria jurídica, espaço para que esses trabalhadores se sintam em casa ao longo do dia de trabalho, que muitas vezes não tem onde parar. No fim da tarde, Guilherme Boulos se reuniu com moradores e lideranças da Vila Hebe, na zona norte de São Paulo, e ouviu as reivindicações da comunidade. No início da tarde, o candidato do PRTB, Pablo Marçal, deu uma entrevista para uma emissora de rádio na Avenida Paulista. Marçal abordou temas como saúde, segurança e transporte público. Pablo Marçal também falou sobre as propostas para melhorar a educação na cidade. Ele diz que pretende incentivar a prática de esportes nas escolas municipais, como uma forma de atrair crianças e jovens a permanecerem no ambiente estudantil. Nós vamos transformar essa escola numa escola que vai dar esporte, dar identidade esportiva para as crianças. Uma das grandes propostas é transformar a escola municipal de São Paulo numa escola onde a criança vai ter prazer de vir. Uma das formas que a gente vai mudar a educação na cidade de São Paulo. No fim do dia, o candidato participou de mais 2 entrevistas para emissoras de rádio. O candidato Altino Prazeres, do PSTU, participou de audiência com jovens na Assembleia Legislativa. Ricardo Senesi, da UP, fez panfletagem e se encontrou com trabalhadores da Sabesp. Agora à noite visita uma fábrica de ferramentas. Marina Helena, do Novo, teve agenda fechada hoje. João Pimenta, do PCO, não teve agenda pública. O candidato do PSDB, José Luiz da Atena, não teve compromissos públicos. Bebeto Haddad, do DC, não divulgou a agenda. Veja a seguir. Em meio às negociações para um cessar-fogo na faixa de Gaza, protesto em Israel pede libertação de reféns do Hamas. Eleições americanas. Vice de Donald Trump e Kamala Harris confirmam debate para 1º de outubro. Fraudadores se aproveitam da taxa das blusinhas para enviar mensagens falsas de cobranças pela internet. Em
Israel, milhares de pessoas foram às ruas pedir pela libertação dos reféns sequestrados pelos terroristas do Hamas. O ato ocorre no mesmo dia em que começa uma nova rodada de negociações para um cessar-fogo na faixa de Gaza. A reunião é realizada a portas fechadas em Doha, no Catar. Os Estados Unidos lideram os esforços diplomáticos na busca de um acordo para pôr fim a mais de 10 meses de guerra na região. Segundo o porta-voz da Casa Branca, as conversas devem seguir até amanhã. Na faixa de Gaza, o exército israelense disse que 50 túneis usados pelos terroristas foram destruídos no mês passado. Segundo o porta-voz da instituição, mais de 17 mil combatentes do grupo foram mortos desde o começo da guerra. Já o Ministério da Saúde do território palestino, controlado pelo Hamas, divulgou que o número de mortos já ultrapassou a marca de 40 mil. Parentes e amigos dos reféns se reúnem aqui nas ruas de Tel Aviv, pedindo que esta rodada de negociações só tenha fim quando um acordo for alcançado. A ideia é caminhar até a chamada Praça dos Sequestrados. O local se tornou símbolo de resistência desde a invasão dos terroristas do Hamas em outubro do ano passado. A luta de Keren para rever os vizinhos da comunidade é diária. Ainda há 11 reféns do nosso kibbutz. 7 estão mortos e 4 estão vivos. E cada um é como meu amigo, minha família. É muito próximo. It's very close. Nas ruas, uma pessoa grita, todos, e o grupo responde agora. Eleições americanas. Donald Trump voltou a criticar os números recordes de imigrantes ilegais e a inflação durante o governo Biden. Enquanto Kamala Harris participou de um evento para divulgar a redução de preços de medicamentos. Trump se posicionou ao lado de 2 mesas cheias de itens de mercearia, em um clube de golfe em Nova Jersey. O republicano disse que a oponente, Kamala Harris, é uma liberal radical que quebrou a economia do país. E que ele está liderando as intenções de voto na maior parte das pesquisas. Trump também voltou a criticar os números de imigração ilegal sob a gestão de Joe Biden e Kamala. O candidato republicano a vice segue com os comícios. Hoje, J.D. Vance esteve na Pensilvânia, um dos estados-chave da corrida eleitoral, por não ter maioria partidária definida. O vice da chapa republicana confirmou presença no debate organizado por uma TV americana. J.D. Vance e Tim Walz, vice de Kamala Harris, se enfrentam no dia 1º de outubro. O evento será 3 semanas depois do debate presidencial. Nesta quinta-feira, o compromisso eleitoral de Kamala foi no estado de Maryland, como mostra o repórter Eliseu Caetano. Esta é a primeira vez que Kamala Harris e Joe Biden se reúnem em um evento conjunto desde que o presidente desistiu da reeleição e demonstrou apoio à candidatura da vice. Os dois anunciaram hoje uma medida para reduzir os preços para 10 medicamentos no país. Entre os remédios estão os usados para o tratamento de doenças cardíacas, diabetes e câncer. A iniciativa deve começar a valer em 2026 e a expectativa é de uma economia equivalente a mais de 30 bilhões de reais no primeiro ano. Amanhã, Kamala Harris tem agenda aqui em Washington, no Congresso americano. A expectativa é de que ela peça a aprovação de uma lei para proibir preços abusivos em alimentos e outros itens. A proposta faz parte de uma estratégia para impulsionar a popularidade da candidata. Kamala tem falado pouco sobre questões econômicas, já que o atual governo é marcado por índices recordes de inflação. O presidente americano Joe Biden se confundiu mais uma vez. Um repórter perguntou se Biden apoiava novas eleições na Venezuela, como foi sugerido por Brasil e Colômbia. O presidente respondeu que sim. Mais tarde, um integrante do governo americano afirmou que Biden não havia entendido a pergunta. A ideia de novas eleições é criticada pela oposição venezuelana, que acusa Nicolás Maduro de fraude. O ex-presidente da Argentina, Alberto Fernandes, renunciou hoje à liderança do Partido Justicialista. O anúncio foi feito um dia depois dele ser indiciado por agressão contra a ex-mulher. Fernandes afirmou que a decisão é para preservar a imagem do partido de origem peronista e não porque reconhece as acusações.
O Ministério Público argentino acusa o ex-presidente de lesões graves, ameaças e abuso de poder. A ex-primeira-dama Fabiola Yanes prestou depoimento na última terça-feira. No tribunal, ela disse que as agressões físicas e verbais eram frequentes e que também era vítima de terrorismo psicológico. Fernandes já estava afastado da presidência do partido depois de virar alvo de investigações por desvio de verbas. 5 pessoas foram indiciadas por suspeita de envolvimento na morte do ator americano Matthew Perry. Entre os acusados estão o assistente do artista e 2 médicos. Um dos médicos e uma traficante foram presos. De acordo com a Promotoria da Califórnia, eles são responsáveis por fornecer grandes quantidades da droga cetamina, que causou overdose do ator. Perry foi encontrado morto numa banheira em outubro do ano passado. De volta ao Brasil, 63 pessoas foram presas hoje, suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro e tráfico de drogas no sul do país. Parte do grupo também é investigada por envolvimento na morte de um ex-secretário de saúde de Porto Alegre. Cerca de 500 policiais cumpriram mais de 200 mandados nesta quinta-feira em 16 cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Polícia, vem, meu! Segundo as investigações, a quadrilha era especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Grupo criminoso que tem uma operação sediada principalmente no Vale dos Sinos, mas que opera em Porto Alegre, região metropolitana, em todas as cidades, inclusive Santa Catarina. O grupo começou a ser monitorado pela polícia após a prisão de um tatuador em outubro do ano passado. Ele fazia entregas de entorpecentes e tinha um estúdio de fachada. Entre os presos na operação de hoje estão os sogros do tatuador. Eles são suspeitos de fornecer drogas à organização criminosa. A investigação também apontou que o estúdio de fachada era monitorado com drones para identificar a aproximação de policiais. Entre os investigados estão suspeitos de envolvimento no homicídio de Eliseu Santos, ex-secretário de Saúde de Porto Alegre, em 2010. Nesta quinta-feira, os agentes também apreenderam 8 carros de luxo. 18 contas bancárias foram bloqueadas. Os Correios emitiram um alerta para um novo golpe contra consumidores que fazem compras pela internet. Criminosos mandam falsas mensagens em nome da empresa e pedem o pagamento de supostas taxas para a liberação dos produtos. Mais detalhes. Tamires não esperava receber a mensagem sobre a compra que havia feito pela internet. Sua encomenda se encontra retida em uma de nossas agências. Toque no link para mais detalhes. Nem o Vinícius, que também tinha encomendado uma máquina para a empresa. Eu recebi um SMS de uma mensagem dizendo que eu deveria pagar uma tarifa para retirar minha mercadoria. Se eles não estivessem atentos, poderiam ter tido problemas, pois o que aconteceu foi uma tentativa de fraude. Criminosos têm usado o nome dos Correios para pedir o pagamento de uma falsa taxa cobrada para a liberação das compras de produtos importados. Diante do alto número de casos, o Correio emitiu um alerta. A publicação pede que os clientes baixem o aplicativo dos Correios para acompanhar as entregas e pagar as taxas. Este especialista em crimes digitais reforça: toda a atenção é necessária. Se tiver uma mínima dúvida, não compre. Peça ajuda para o seu amigo, um profissional. Além de se perder o dinheiro, pode ser até pouco, mas os seus dados também vão junto. Tamires, que desde o começo viu que aquela mensagem era estranha, está ainda mais atenta. Procura baixar o aplicativo da empresa em vez de comprar às vezes em um site. Vê se o vendedor que está vendendo aquele produto tem boas avaliações. De olho nas operações da empresa, o Vinícius vai ter ainda mais cuidado com as compras que faz pela internet. Verifiquem muito atentamente da loja que você está comprando e tentem não clicar em nenhum link falando que você tem que pagar taxas adicionais, porque geralmente é golpe. O motorista de um caminhão-tanque morreu após o veículo tombar e pegar fogo no Rodoanel, em Suzano, na Grande São Paulo. De acordo com a concessionária que administra o trecho do Rodoanel, o avião pegou fogo depois de bater em outro veículo e tombar no canteiro central. O motorista do caminhão morreu no local. 27 bombeiros e 8 viaturas trabalham para apagar as chamas. Uma das faixas da pista segue interditada.
E uma última informação, um avião da Voipaz com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo teve que fazer um pouso de emergência agora à noite em Uberlândia, Minas Gerais. A aeronave saiu de Rio Verde, em Goiás, e tinha como destino a cidade de Guarulhos, em São Paulo. De acordo com a torre de controle do aeroporto de Uberlândia, um pedido de pouso de emergência foi feito aos controladores de voo por causa de uma pane elétrica. 38 passageiros estavam a bordo, ninguém ficou ferido. A Voipaz informou que o avião teve que fazer o pouso antecipado após a identificação de uma questão técnica. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E fique agora com a novela Força de Mulher. Logo depois de Gênesis, tem mais um episódio inédito da série Acumuladores. Não perca! Ótima noite para você. Excelente noite, até amanhã.